Salve, meu irmão em Cristo! Estamos reunidos mais uma vez para glorificar a Deus através da palavra matemática. Hoje falando do famoso Teorema dos Cossenos, famosa Lei dos Cossenos. O que é isso? Um jeito de calcular lados de um triângulo quando o triângulo não é retângulo e a gente utiliza um ângulo. Como que eu aplico a Lei dos Cossenos? A Lei dos Cossenos é o seguinte, gente. Eu tenho um triângulo que não tem necessidade alguma de ser retângulo, até que funciona no triângulo retângulo, mas não é o caso. Ele não tem necessidade nenhuma de ser retângulo, é um triângulo que a gente fala triângulo qualquer, tá? Que tem quaisquer ângulos. E eu tenho nesse triângulo apenas um ângulo dado e dois lados dados, pedindo para achar o terceiro lado. Isso caracteriza a Lei dos Cossenos, que eu até anotei aqui para ajudar a lembrar. A gente sempre aplica a Lei dos Cossenos quando eu tenho um ângulo e dois lados. Só para a gente associar, a Lei dos Senos era o quê? Dois ângulos e um lado. Então agora nós temos dois lados e um ângulo pedindo o terceiro lado. Como que eu aplico a Lei dos Cossenos? A Lei dos Cossenos ela começa parecendo um teorema de Pitágoras. Como assim? Eu quero encontrar esse lado que é oposto ao ângulo que eu tenho. Esse lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo que está aqui no meio. É uma fórmula um pouco estranha, só que vocês vão concordar comigo quando eu fizer o primeiro exemplo, que apesar de ser estranha, é fácil de ser utilizada para calcular. Ela não é uma fórmula complexa. Então, só para recapitular o que a gente tem nessa jogada. A gente tem um ângulo, procura o lado oposto a esse ângulo e temos os outros dois. Então, isso ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, menos duas vezes o produto desse lado por esse lado, vezes o cosseno do ângulo que está no meio. Vamos ver como isso funciona com números para ficar mais fácil de entender? Vejam só nesse exemplo gospel aqui. Eu quero encontrar o valor do x, que está oposto aos 60 graus, e eu tenho o 3 e o 4, que são os lados que estão ali junto do ângulo. Como que eu aplico o teorema dos cossenos, a lei dos cossenos? Eu começo com esse x ao quadrado igual soma dos quadrados desses dois menos duas vezes o produto dos dois vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Tudo bem? Aí eu venho x ao quadrado igual a 9 mais 16 menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes quanto que é o cosseno de 60 mesmo, que vem daquela tabelinha dos ângulos notáveis? 1 sobre 2. Por isso que eu não multipliquei isso ainda, porque eu já sei que esse 2 ele corta com esse daqui. Então eu fico com x ao quadrado igual a 25 menos 12. X ao quadrado é igual a 13. Automaticamente, quem vai ser o meu x que eu estou procurando? Raiz de 13. Então, reparem, parece bastante com o Teorema de Pitágoras no início dele e acrescenta um menos duas vezes o produto dos dois lados vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. Então, se eu prestar bastante atenção, não é difícil. Lei dos cossenos dá para aprender fácil. Só lembrar que lei dos cossenos se utiliza quando você tem obrigatoriamente pelo menos um ângulo e dois lados. Se eu tiver dois ângulos e um lado, é lei dos senos que nós já aprendemos. Tudo bem?
Então, se gostou da aula, se inscreva no canal, por favor, curta, compartilhe, comente. Sua participação é muito importante para mim. Obrigado e até a próxima!